sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira aula de Biologia do segundo bimestre. O tema da aula é a interdependência da vida, a intervenção humana e os desequilíbrios ambientais. Parece difícil, mas não é, tá? Vamos começar com uma reflexão sobre este assunto. Então, eu começo lá. Na sua opinião, de que maneira nós, seres humanos, interferimos, atuamos, agimos no meio ambiente? Com certeza, nós, seres humanos, agimos de alguma forma sobre o meio ambiente. De que forma é esta? O que vocês pensam sobre isso? Quais ações são positivas? Quais ações são negativas em relação ao meio ambiente? Será que nós só atuamos de forma negativa sobre a natureza, sobre o meio ambiente? Ou será que a espécie humana consegue atuar de alguma forma positiva sobre os recursos naturais? Vamos fazendo essa reflexão, tá? Pensem. E aí eu trago a última pergunta para vocês. Na sua opinião, o aumento da população humana no planeta Terra tem influência no equilíbrio da natureza? Nós já estudamos lá no primeiro bimestre que a natureza, o planeta Terra, tem um equilíbrio. A interação entre os seres vivos que habitam no planeta mantém esse equilíbrio. Será que o aumento, o crescimento do número de seres humanos no planeta Terra influencia nesse equilíbrio? Será que nós temos essa capacidade? Se nós temos, de que forma nós interferimos neste equilíbrio? Pensem, façam essa reflexão e registrem no caderno de vocês as suas considerações, as suas ideias, os seus pensamentos. Tudo bem? É legal registrar o que vocês estão pensando. Feito a reflexão, nós vamos então conhecer alguns termos importantes dentro deste conteúdo que nós estamos estudando. Primeiro termo importante é densidade populacional. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em densidade, provavelmente nas aulas de ciências do ensino fundamental, mas também em geografia fala-se de densidade populacional, tá? O que é isso, professora? Densidade populacional corresponde à distribuição da população em uma determinada área, também chamado de densidade demográfica ou população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontram. O que isso quer dizer? Densidade populacional é a quantidade de pessoas que vivem em uma área, em uma determinada área, em um determinado território, tá? E o tamanho desse território influencia também na densidade populacional. Pensem comigo. Imaginem uma cidade com uma área, com um território muito grande e que tenha 20 mil pessoas espalhadas por esta cidade, tá? Então, eu posso dizer que a densidade populacional desta cidade hipotética é uma densidade baixa. Por quê? Embora tenha 20 mil pessoas, o território é amplo, tudo bem? Agora, imaginem vocês uma cidade com território pequeno, mas também com 20 mil habitantes. As pessoas dessa cidade menor, hipotética, elas vivem mais próximas entre si. Então, a densidade populacional dessa cidade menor é maior do que a densidade populacional da cidade maior, embora elas tenham o mesmo número de habitantes. Pensando aqui no nosso Vale do Paraíba, a cidade de Cunha, por exemplo, é uma cidade que tem um território muito amplo, né? A zona urbana ali não é tão grande, mas a zona rural é bem extensa. O território rural de Cunha é bem extenso. Isso faz com que a densidade populacional não seja tão alta, seja mais baixa, porque as pessoas estão espalhadas por esse território. Já a cidade de Canas é uma cidade pequenininha, com menos habitantes.
Porém, essas pessoas elas vivem mais próximas. E aí eu posso concluir que a densidade populacional de Canas é um pouco maior, porque as pessoas vivem mais próximas, tudo bem? De acordo com o tamanho da cidade. Então, densidade populacional. Professora, eu posso falar também de outras espécies? Posso. Outras espécies, né, de animais. Mas aqui na nossa aula a gente tem que pensar na espécie humana. Outro termo importante, população. Conjunto de todos os habitantes de uma área, bem fácil, todo mundo sabe. População, então, são as pessoas da cidade hipotética ou do nosso país, tudo bem? Posso falar, por exemplo, população de baratas que vivem no esgoto? Posso falar da população de baratas, mas como eu disse, aqui nós estamos falando da espécie humana, tá? Imigração. Muito bem, alguns anos atrás, né, a gente tem ouvido falar muito dos imigrantes. O que são os imigrantes? O que significa a imigração? São as pessoas que saem do seu território e entram em um território diferente. Então, o número de imigrantes, de pessoas que saem do seu país e vêm para o outro país, tem aumentado muito. Tudo bem? São então aquelas pessoas que entram em um país. Por exemplo, o Brasil passou um período em que muitos venezuelanos entravam, imigravam, né, para dentro do Brasil. Tudo bem? Então, imigração é esse movimento de pessoas que entram em uma determinada área. E emigração com E é o contrário, são as pessoas que saem dessa determinada área, tudo bem? Então, por exemplo, a professora tem alguns ex-alunos que emigraram para outros países. Eu tenho ex-alunos que emigraram e hoje moram nos Estados Unidos, tudo bem? Muito bem, esses são alguns termos importantes. Taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Tenho certeza que vocês também já ouviram falar dessas duas taxas, é bem fácil. Taxa de natalidade, vocês podem concluir, vem da palavra natal, que é nascimento. Então, natalidade é o número de pessoas que nascem em um determinado território, área, ambiente, país, e sobrevivem a mais de 1 ano de idade, tá? Então, a taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos, aquelas pessoas que conseguem passar de 1 ano de idade. E a taxa de mortalidade? É o contrário, são as pessoas que morrem, número de pessoas que morrem, tudo bem? Taxa de natalidade, número de pessoas que nascem e vivem mais de 1 ano. Taxa de mortalidade, o número de pessoas que morrem. Por exemplo, atualmente, especialmente aqui no nosso país, mas em todo o mundo, a taxa de mortalidade de seres humanos aumentou por conta da pandemia do Covid-19. Tudo bem? Não confundam com taxa de mortalidade infantil, que é aquela taxa em que calcula-se a morte de crianças antes de 1 ano de idade, abaixo de 1 ano de idade. Tudo bem? Muito bem. Nosso último slide para terminar a aula. Pensem comigo então. Eu falei com vocês sobre densidade populacional, certo? Desses termos aí que eu falei, quais desses fatores aumentam a densidade populacional de um determinado ambiente? O que faz aumentar a quantidade de pessoas em um país, em uma área, um território? Pensaram? Vamos ver. A taxa de natalidade, óbvio, e a imigração. Então, o que aumenta a quantidade de pessoas na cidade de Cachoeira Paulista, por exemplo? A quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que imigram, que entram para dentro da cidade. Tudo bem? E os fatores que diminuem a densidade populacional? Quais são os fatores que fazem a quantidade de pessoas diminuir em uma determinada área? A taxa de mortalidade e a taxa de emigração. Tudo bem?
Esta foi a nossa primeira aula, bem curtinha para vocês não cansarem. Façam os registros de vocês no caderno, registrem dúvidas e bons estudos. Até a próxima!